Com muita honra, vamos receber os nossos painelistas, eles que estarão aqui também trazendo os conhecimentos, o grande profissionalismo de todos os nossos palestrantes, painelistas e profissionais que aqui estão. Os agradecimentos também à BB Asset, à MAG e também à Constância Investimentos. Vamos receber o Diogo Souto, da BB Asset. Convidamos também o João Pedro Gonçalves Soares, da MAG. E também convidando o Carlos Eduardo Paiva, da Constância Investimentos. E também aqui destacando, né, uma profissional também da Constância, ela que é minha conterrânea, Ariane, que aqui está também. Né, Rogério? Rogério também, uns agradecimentos a todos vocês. Nossos já se tornaram amigos de todos nós, né? Todos os eventos da PPEM e também da ABIPEM. Todos vocês, uma ótima atividade. Convidando aqui nosso moderador, Correinha, para dar as boas-vindas e apresentando os nossos painelistas. Bom, boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui, né, nesse painel e participar, né, desse tema importante, que é investimentos no segmento de renda fixa. A gente sabe que a renda fixa, né, é o arroz-feijão dos regimes próprios, né, mas ela precisa ter um tempero muito bom, né, para que surta efeito, né. E nós temos aqui 3 palestrantes aqui, especialistas, né, experientes na área, que vai dar, né, essa solução aí para a gente aplicar, né, no segmento de renda fixa. Aqui nós vamos em 3, né? Primeiro vai ser o Diogo Souto, que é lá da BB Asset. Vou falar alguma coisa sobre o currículo dele, né? Depois eu falo dos demais. O Diogo Souto é assessor da BB Asset, com uma larga experiência na indústria de investimentos. Diogo Souto atua no relacionamento com os investidores em todo o Brasil no segmento RPPS. Anteriormente foi responsável pela análise de empresas buy-side na BB Asset e pelo atendimento a clientes RPPS. Estilo na gerência, especializado em investimentos do Banco do Brasil. É graduado em administração pela Universidade Federal Fluminense, UFF, com MBA, em finanças pela FIA USP, e possui a certificação de CFP. Então, Diogo, faça favor, assuma o controle aí, certo? Boa tarde a todos, tudo bem? Vou trazer um pouquinho do cenário de renda fixa, né? Até tinha combinado com o pessoal aqui que a gente está voltando do almoço, né? E aí a gente sabe que tem uma animação muito grande com esse segmento de renda fixa, então quem está animado com renda fixa, se puder levantar ou levantar a mão, assim, só para demonstrar para a gente que vocês estão otimistas aí, pelo que a gente está visitando o Brasil inteiro, está todo mundo olhando para a renda fixa nesse ano, né? Sabe que tem um desafio grande ali, que é o vencimento do cupom ali seja de título público, seja de vértice, enfim, tem um dinheiro grande na mesa, né? E aí a gente vai tentar trazer um pouco do que a gente está enxergando do que fazer, né, com esse recurso, e aí, logicamente, no segmento de renda fixa. Eu vou trazer um pouquinho aqui o contexto que a gente está vislumbrando, tá? Eu vou trazer um pouco do cenário global que a gente tem que, para falar de renda fixa no Brasil, tem que olhar para o mundo, principalmente os Estados Unidos. E a gente viu o que aconteceu agora nessa semana com o Japão, né? Vocês aí viram aquela volatilidade toda, voltou praticamente tudo ao normal agora. Enfim, é um cenário muito complicado. E a gente agora está mais claro que a gente vai ter uma queda de juros nos Estados Unidos. O mercado agora está colocando isso mais forte no preço, tá? Então, esse é um movimento que vai fazer com que a gente perca essa taxa que a gente está tendo nas NTNBs, ou seja, essa oportunidade na renda fixa, ela vai se acabar até o final do ano, na nossa visão, vai diminuir esse prêmio exagerado que a gente tem. E aí eu gosto de trazer o contexto global para a gente não deixar de olhar para o mundo como um todo. E aí é uma fala do nosso economista-chefe, que o cenário macroeconômico está muito desafiador.
Então, a gente tem a questão do Oriente Médio ali, Israel e aqueles conflitos que estão tendo ali que são vetores de risco no cenário, tá? Isso afeta a renda fixa também. A questão do Japão, que foi basicamente você tem um cenário que o mercado ali está colocando que um banco grande ali, né, teve alguma certa dificuldade, que é do grupo Mitsubishi, e aí o Japão ele era utilizado como financiador do mercado como um todo para tomada de risco. Se a gente pensar que eu tinha juros zero, eu pegava o empréstimo ali e tomava risco nas outras economias, e com a elevação de juros, que foi um movimento que o mercado não esperava, que o Banco Central japonês fez, você viu o recurso voltando ali para o Japão. Então, como consequência, o ien se valorizou, a bolsa lá despencou, mas pelo que a gente está vendo com os acontecimentos do mercado, a coisa voltou um pouco ao normal. E aí depois eu trago um pouco mais de detalhes para vocês ao longo da apresentação. Trazendo o cenário do que o banco está enxergando, né? A questão da Selic, vocês têm um cenário que a gente estabilizou aqui em 10,5%. Olha que até o meio do ano que vem, a gente tem uma visão que a taxa de juros vai ficar em 10,5% até julho do ano que vem. Então, dado esse cenário, e aí o que a gente enxerga e conversa com os RPPS, com a projeção de inflação que a gente vê no mercado, o CDI provavelmente vai entregar meta. Sabe que é ano de eleição para vocês, tem aquele desafio grande de eu não travar o recurso ou deixar o recurso mais conservador, porque pode haver uma troca de gestão, é uma forma prudente, né, de se adotar. E a gente entende que o CDI vai entregar a meta até o final do ano. Então, são 3 vertentes que a gente costuma dizer que a gente acaba trabalhando, né? Uma é garantir meta através das NTN-Bs, então seja através de título, através de fundo de vértice, faz sentido fazer esse movimento. E Selic a carteira, através de algum fundo, né, CDI, ou alguma coisa com crédito privado, que aí eu não vou dar spoiler, que o João ali da MAG vai acabar trazendo um pouco dessa visão. Mas a nossa visão é que a taxa de juros vai continuar mais alta por mais tempo, que era algo que não era esperado pela gente nem pelo mercado no início do ano. Então, daí a importância de vocês se capacitarem, estarem em congressos, enfim, olhar o mercado com todos os bancos, que o cenário é muito dinâmico, né, e muda bastante ao longo do tempo. Trazendo as projeções, né, e o cenário, isso aqui do banco também. Então, a gente tem uma projeção de PIB ali de 2,2, mas enfraquecendo para 1,6 em 25. A inflação também ali no cenário mais estável, 4, 3,8, enfim. Selic de 10,5, fechando em 9,75 em 2025. Então, o CDI é uma alternativa para esse ano, mas para o ano que vem, será que ele vai continuar entregando a meta para vocês? Será que essa inflação não pode ter algum movimento geopolítico de risco que vai aumentar ela, e aí, como consequência, o CDI não vai bater mais meta? Então, esse é um ponto que a gente gosta de colocar para os institutos, né? Selic a carteira é bom, entrega a meta esse ano, mas ano que vem eu perdi a oportunidade que está aqui na minha porta. Então, esse é um dos cenários que a gente acaba enxergando também que faz sentido na parte de título público federal. E aí, indo para a parte de renda fixa, e principalmente olhando para essa questão de como é que está o mercado, né? Então, a gente vinha no cenário de estresse, aqui eu trago um slide de um mês atrás até o início ali de julho, que foi quando a gente começou a ter aquele cenário, né, que a taxa de juros ia realmente começar a cair, e o evento do Japão colocou uma magnitude maior nessa queda da taxa de juros, tá? Então, esse já era o que a gente vislumbrava dentro do banco, tá? Trazendo a visão dos títulos públicos americanos, e ali com uma visão de 18 de julho, né? Então, lá fora, não aconteceu o mesmo movimento que aqui, você ainda tinha uma certa estabilidade, e o que aconteceu no Japão ali, você teve realmente um recuo grande dos treasuries americanos, ou seja, o mercado agora fez aquele movimento parecido com o que vocês viram em novembro e dezembro do ano passado, que a taxa de juros iria realmente cair, o mercado colocou isso no preço. Não quer dizer que esse movimento está correto, a gente acha que há um certo exagero, mas, enfim, os juros caem esse ano, tá? Esse é um fato. Então, eu gosto de trazer tanto esse slide quanto a questão da NTN-B versus a TIPS, que é o título indexado à inflação americano, para mostrar que o nosso diferencial de taxa... Apesar de muita gente falar que a gente está com um diferencial de taxas reduzido, mas se eu olhar o acumulado de um ano, está praticamente uma linha reta um em relação ao outro. Então, não tem tanta diferença ao longo do tempo. Aqui é renda fixa doméstica. Aí eu trouxe já um cenário de 18 de julho, para mostrar que lá daquele cenário do início do mês, né? E olhando um mês atrás, para quando que ele acabou fechando, há uma semana atrás, teve uma queda significativa, voltou um pouquinho, e esse movimento do Japão trouxe um pouco mais para baixo essa taxa, e na nossa visão foi um exagero, mas
se olhar hoje quanto que está a precificação dos títulos indexados à inflação, você tem uma taxa ali muito abaixo do que a gente via há alguns meses atrás. Ou seja, está começando a se fechar aquela janela de oportunidade que a nossa visão tinha nos títulos públicos indexados à inflação. Se vocês pararem para analisar, a gente, do Banco do Brasil, estava com um cenário muito forte quando estressou a taxa. Pô, é uma oportunidade, vocês têm que fazer alocação, que a gente entendia que era uma oportunidade única, acima de 6,5%. Então, vou trazer para vocês também uma janela da NTN-B ao longo dos últimos anos, como é que essa taxa de IPCA mais 6 ela é rara ao longo do tempo. A questão dos juros, esse é um slide que geralmente quem atende vocês no banco lá, o Lucas acaba mostrando bastante, que é como que a gente teve um movimento da curva de juros de 23 até julho de 24. Então, olha como que o mercado começou a exigir uma taxa maior, então você foi tendo, né, movimentos ali de demanda maior de prêmio, e na nossa visão, ali em julho foi o ápice, e a partir de agora é essa taxa mais para baixo na nossa visão. Aí eu posso ser inquirido, né? Será que essa questão política do Brasil, de você ter uma questão fiscal um pouco mais delicada, vai afetar os preços? A gente acha que não. Vocês podem ver pelo movimento do Japão que o Brasil foi junto com o mundo como um todo. Então, a gente entende que é um desafio grande, essa questão da inflação aqui no Brasil e dessa questão fiscal, mas que, na nossa visão, o que está precificando o mercado de renda fixa é olhar mais lá fora do que olhar o dentro de casa. O dentro de casa, a gente tem que pensar que, quando eu olho para emergente, onde o investidor estrangeiro ele pode acabar fazendo alocação, você tem China, você tem Rússia, tem países com uma condição muito piores do que a nossa. Então, o Brasil acaba sendo uma oportunidade, sim, de você fazer um movimento de alocação. Aqui foi o que eu falei, né, do IPCA mais 6, que aí a gente observando o histórico dos últimos 10 anos, e eu vou traçar uma linha mais ou menos reta aqui, que seria o IPCA mais 6. Olha como que são raros os momentos de 2013 até agora, né, que a gente teve o Tesouro 2035 com uma taxa maior do que o IPCA mais 6. Então, a gente entende que, olhando para o cenário de renda fixa, você tem uma janela muito boa de oportunidade e ela está se esvaindo. Se olhar alguns vértices agora, o 40 e o 25, que é o mais curtinho, eles já estavam ali um pouco abaixo de IPCA mais 6. Então, a gente entende que para os RPPS, né, e para quem não fez o movimento que a gente viu, muitos institutos já antecipando, enfim, já tem uma posição bem consolidada para garantir meta atuarial, só que eu tenho um caminhão de dinheiro de volta na mesa. A gente acha que é uma oportunidade de você olhar sobre esses prismas, né? Quem já fez um movimento de inflação, pô, quero deixar minha carteira no CDI, porque tem uma questão eleitoral, não quero ser julgado porque eu fiz um movimento de travar esse dinheiro, o CDI é uma alternativa, você tem o crédito privado ali que a gente acha que tem um prêmio interessante que ele vai colocar um pouco mais essa questão, e olhando para o CDI puro também ali, né, que é o dia a dia de vocês, que é o 7,1, o 7,3, a gente acha também que faz bastante sentido diante do cenário desse ano. E aí, para finalizar a nossa visão, né, eu trouxe também os índices da Ambima, então focar principalmente no IMAB5, IMAB5+, e no IMAB. Olha como que eu tinha ali no final de 31 de julho, todo mundo acima de IPCA mais 6, e muito provavelmente até o final desse mês a gente não vai enxergar mais essa taxa, principalmente aqui na inflação curta e na mais longa. Então, a gente também tem a oportunidade de, se eu alongar minha carteira, no que eu não posso mais travar através de uma alocação no título público federal, você tem os IMAs ali que podem ser uma oportunidade de você fazer esse movimento de alocação. E o RPPS tem que olhar para a taxa, né? Se isso aqui bate, minha meta não bate. Se a gente olhar lá na Ambima, né? Isso aí é público, vocês conseguem consultar que eu tenho uma taxa acima de IPCA mais 6. E aí, dado essa questão, né, da renda fixa, lógico que a gente vai abrir para perguntas no final, que eu acho que enriquece bastante o debate, mas aqui a gente vai deixar também o QR Code para quem quiser saber onde investir, que a gente está com o nosso especialista, que é o Lucas, que atende vocês aqui em São Paulo, que ele pode fazer um atendimento mais personalizado, porque te fala aqui de forma genérica, né, mas o especialista está aqui para fazer o ajuste fino para vocês do que faz sentido ou não. Então, está aí para quem quiser ter uma prova aí, né, e consultar qual é a visão do banco com relação ao que eu tenho em renda fixa, o que fazer. A gente conversa no stand também e está aí de forma digital para vocês fazerem esse movimento. E aí eu vou passar a palavra aqui para o colega da MAG aqui, fica à vontade. Eu vou apresentar, então, o João Pedro Soares.
Ele tem 5 anos de experiência no mercado financeiro. João Pedro é sócio responsável pela área de crédito privado na MAG Investimentos. Anteriormente, atuava na gestão dos portfólios de crédito, infraestrutura e carteiras administradas na Safra Asset, onde contribuía na gestão de 50 bilhões em ativos. Formado em Economia pela FEA-USP, João Pedro possui sólida formação em análise de crédito, gestão de portfólios e estruturação de produtos financeiros com visão estratégica e de longo prazo. Obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é João Pedro. Eu vou apresentar um pouco para vocês aqui sobre o mercado de crédito, tentar trazer aqui para vocês um pouco o panorama dessa subclasse aqui da renda fixa, que é a parte de dívida das companhias e das instituições bancárias. Tá? Começando aqui, eu queria destacar 2 aspectos importantes desse gráfico. Acho que o primeiro é um comparativo em relação... Só um minuto. Deixa eu só levantar aqui, eu acho que vai ficar mais fácil, vai ficar mais dinâmico. Apresentar aqui para vocês um pouco comparativo em termos da rentabilidade dos principais índices do mercado financeiro, né? Então, começando aqui pelo Ibovespa, que é o índice de ações, o IDADI, que é o índice de crédito privado aqui das debêntures, que dá nome à classe dos fundos de crédito, o índice aqui, que o IHFA, que é o índice de multimercados. A gente tem também aqui os índices do IMAB e o IMAB5, que aqui é mais conhecido por você pelos índices que compõem aqui as NTNBs. Mostrando para vocês como que foi a rentabilidade desses fundos acumulada nos últimos 12 meses, a gente consegue perceber a volatilidade desse mercado e o destaque aqui que o único índice que fica acima do CDI nos últimos 12 meses é o crédito privado. Mas fazendo aqui, eu acho que o recado importante em relação a essa performance dos últimos meses, dos últimos 12 meses, é o cuidado em relação à diversificação do portfólio. Então, assim, tem momentos em que o crédito privado vai performar melhor que os outros mercados. Existem outros momentos em que a bolsa vai performar melhor que os outros mercados. E uma das coisas que é muito dita em relação aos nossos pares ali na parte de gestão, que o único almoço grátis que existe ainda no mercado financeiro é a diversificação. Então, trazendo um pouco desse gráfico para ver a importância de estar em diferentes classes de ativos, obviamente seguindo os mandatos aqui de gestão, para poder capturar os melhores momentos em relação às classes, porque tem classes que vão ser defensivas e um momento de mercado de volatilidade, como o Diogo ele bem apresentou do mercado de renda fixa, e também no mercado de ações, que tem sofrido nos últimos tempos, mas tem um potencial futuro aí de entregar rentabilidades superiores. O mercado de crédito tem surfado essa onda positiva em relação à rentabilidade, então é mais uma classe para poder diversificar o portfólio de vocês e entregar rentabilidades aqui para entregar a meta atuarial, que é o que vocês desejam aqui no final do dia. Seguindo aqui em relação às curvas de crédito, mostrando hoje o nível de spread em relação à qualidade desses créditos, dessas dívidas dessas companhias que compõem o portfólio dos fundos de crédito privado. Então, mostrando aqui para vocês que dentro das principais empresas aqui, e aí citando exemplos conhecidos de empresa, como o caso de Petrobras, Vale, B3, Redditor, que compõem hoje a qualidade de crédito AAA, elas apresentam dentro do horizonte de meio ano até 10 anos, aqui rentabilidades superiores ao CDI, porque esse é o spread que se corre, que é necessário para comprar e fazer a aquisição dessas dívidas. Então, entregando acima do CDI em 1 basis point, 100 bases aqui, né? Então, só um exemplo prático aqui para tentar deixar mais ilustrativo o exemplo. A gente está falando que hoje com um CDI a 10,5, essa dívida dessa companhia ela pagaria 11,5, então 1% superior ao CDI. Tá?
Então, isso daqui para as principais empresas hoje que compõem aqui a economia do Brasil. As empresas com uma qualidade de crédito inferior a essas empresas hoje carimbadas com contribuição AAA, e elas apresentam uma rentabilidade superior, porque hoje é incorrido mais risco de crédito sobre essas companhias, e dentro da outra curva, com menos qualidade aqui, os ratings A, que estão nessa curva superior, aqui entregando até 2% a mais do CDI no horizonte de 10 anos de investimento dessas dívidas. Então, para mostrar que essa classe de crédito atrelada ao CDI, ela consegue entregar retornos superiores, incorrendo aqui na questão do risco de crédito dessas companhias, e existem boas companhias que pagam esses spreads acima do CDI, que trazem esse retorno superior. Avançando aqui para vocês, como eu mostrei no primeiro slide, a rentabilidade desses créditos privados, eles foram bem relevantes nos últimos 12 meses. E o motivo principal dessa rentabilidade superior é o fechamento dos spreads. O que aconteceu em relação aos títulos públicos foi a abertura nesses últimos 12 meses. Então, essa abertura dos spreads fez com que os portfólios performassem piores e, em contrapartida, o mercado de crédito seguiu uma tendência diferente, de fechamento dos spreads. E esses fechamentos de spreads representaram a rentabilidade superior ao CDI. A gente ainda, dentro do mercado de crédito, aqui, que é medido pela precificação Ambima, a gente tem uma média da carteira Ambima de um spread de 1,65, mostrando que quem está comprado dentro da carteira Ambima está com 1,65 superior à rentabilidade do CDI nas boas empresas de crédito. Seguindo aqui, mostrar um pouco da abertura para vocês das diferentes qualidades de crédito. Então, existem os gestores de crédito, que eles estão preocupados em ter um pouco mais de rentabilidade e abrem mão um pouco da qualidade em relação às empresas que compõem esse portfólio. Existem gestores que estão num nível de risco intermediário de qualidade das companhias e existem os gestores que estão preocupados mais com a qualidade e estão nesse nível de companhia. Então, a gente consegue ver que as diferentes dinâmicas de qualidade. E aí o que eu quero dizer? Fazendo um pouco do paralelo em relação a comprar o crédito privado direto, esses ativos tanto das instituições bancárias quanto corporativas, vis-à-vis a alocação via fundos de investimento. E aí, mesmo a classe de crédito performando nos últimos 12 meses de uma forma superior ao CDI, existem diferentes histórias dentro dessa performance. Dentro da classe que tem menos qualidade, que aqui são os ratings A, existiu uma volatilidade e abertura dos spreads, seguindo essa tendência dos títulos públicos. Então, essas empresas com menos qualidade dentro desses portfólios apresentaram e foram detratores de valores. Quando a gente vai, quando vamos para um portfólio com mais qualidade em relação às empresas que compõem esse portfólio, a gente vê que tem uma dinâmica média de fechamento. Então, a importância de estar dentro de uma gestão profissional que se preocupa com o nível de risco que compõe esses portfólios e está diversificado para conseguir capturar aqui os fechamentos. Seguindo em relação à captação líquida, a captação líquida dos fundos, a gente percebe que foi uma classe que, no primeiro semestre de 23, ela teve um influxo aqui em relação às oscilações do mercado, que aconteceram lá atrás, mas é uma classe que vem ganhando tração em relação aos investidores e tem ganhado muita captação nos últimos meses. Olhando aqui no primeiro semestre de 24, a gente está falando dos primeiros 6 meses, 5 meses ficaram acima de 31 bi de captação, mostrando a predileção aqui dos investidores em relação à classe e as oportunidades que essa classe aqui pode agregar em relação à diversificação do portfólio de crédito, do portfólio de vocês. Tá? Então, a mensagem que eu queria deixar com essa palestra é para vocês diversificarem, olharem dentro das subclasses de renda fixa, uma oportunidade dentro da estratégia de crédito privado que pode entregar aqui para vocês retornos superiores para conseguir bater as metas atuariais.
Bom, o terceiro palestrante vai ser o Carlos Eduardo Paiva, Cadu, né, como conhecido, estrategista-chefe, especialista em portfólio da Constância Investimentos, atuando há 27 anos no mercado financeiro, tendo exercido atividades em áreas de mercado de capitais, gestão de recursos de terceiros, precificação de ativos, consultoria de investimentos. Desde 2005, exerce atividades na área de estratégia de investimentos e gestão de recursos para o segmento de private. Nos últimos 3 anos, foi responsável pelas estratégias de alocação, avaliação de cenário macro e implementação de asset allocation, tático e estratégico, dos fundos exclusivos e carteiras administradas da BDR Asset, bem como pelo desenho, constituição e gestão de veículos de investimentos para alocação em fundos de terceiros, nas classes multimercados e renda variável. Experiência, Banco Santander, Votorantim Asset, BDR Asset, Panambi Capital, etc. Formado em Economia pela FEA USP. Por favor, Cadu. Olá, boa tarde a todos. Faltou falar que eu estou na Constância, né? Acho que tem uma pequena falha aí no currículo, mas enfim. Bom, prazer estar aqui com vocês. Queria falar um pouquinho sobre... A gente teve uma palestra falando de título público, outra falando de crédito privado, e agora a ideia é fechar propondo uma estratégia de gestão ativa dentro do mercado de renda fixa. Aqui a gente vai abordar mais a parte de título público, de risco de mercado, mas, obviamente, são estratégias que dá para compor muito bem com crédito também, né? Então, basicamente, a primeira provocação que eu faço aqui é que a gente tem nós todos no Brasil, investidores, temos o costume de olhar para a renda fixa e olhar muito para o CDI, né? CDI ou a taxa Selic, porque, historicamente, o juro no Brasil é muito alto. O juro real, ou seja, a taxa Selic descontada da inflação ainda normalmente, historicamente, paga um juro muito elevado. Então, as outras alternativas acabam meio que ficando num segundo plano, mas elas são alternativas que, se a gente pegar uma janela mais longa, normalmente elas têm um retorno superior ao CDI. Então, a gente tem aquele costume de achar que o CDI é imbatível, mas, na verdade, quando a gente olha, sai um pouco do dia a dia, das janelas de curto prazo e olha para janelas mais longas, a gente percebe que tem classes de ativo dentro da renda fixa que tem uma performance de longo prazo melhor que o CDI. E daí, dentre todas essas subclasses aí que a gente pode investir na renda fixa, tem uma que para nós é a melhor de todas, é aquela que tem a melhor relação risco-retorno, que é o IMA-B5. Por que o IMA-B5? O IMA-B5 é o índice de referência da Ambima para títulos indexados, ou seja, as NTNBs, mas de prazo mais curto, né? Então, vamos lembrar que a NTNB tem vencimento desde agosto de 2024, está vencendo uma grande agora, até 2065. Por que o IMA-B5 ele acaba sendo o mais interessante de todos? Se a gente olhar todos os segmentos de IMA-B, o IMA-B5 ele concentra os vencimentos dos 5 primeiros anos, né? Então, lá no IMA-B5 você só vai ter emissões de até 5 anos. E no Brasil, tradicionalmente, a taxa de juros que se paga para títulos mais longos não é muito diferente da de títulos mais curtos. Então, se a gente pegar hoje uma NTNB de 2028, vai estar pagando muito perto da NTNB de 2060, perto de 6,5%. Então, qual que é a grande vantagem do IMA-B5 nesse sentido? Ele tem praticamente a mesma rentabilidade da curva, porém com uma volatilidade muito menor, né? Dado que a volatilidade desses títulos ela é dada pelo prazo. Quanto maior o prazo do título, mais oscilação ele vai ter. Basicamente porque ele é um exemplo rápido aqui que dá para fazer. Você pega um título de 5 anos, se a taxa de juros oscila 0,5% para cima ou para baixo, ele vai ter uma variação de 2,5%. Você pega um título de 10,
a variação nessa mesma situação de 0,5% na taxa de juros vai ter uma oscilação de 5 para cima ou 5 para baixo e assim por diante. Então, nesse sentido, o IMAB5 ele tem a rentabilidade muito parecida com os vencimentos mais longos e uma volatilidade muito menor. E daí aqui, se a gente olhar nesse slide, dá para perceber que, de fato, se a gente pega uma janela longa, né, a gente vai ver que o IMAB ele rende um pouquinho mais que o IMAB5. O IMAB é aquela linha laranja, o IMAB5 é a linha preta, e o IRFM1, que é de pré-fixado, é a linha preta, o IMAB5 é a linha azul. E todos eles bastante acima do CDI. Né? Então, aquele primeiro mito que o CDI é imbatível, basta fazer uma análise de longo prazo com títulos de renda fixa, todos eles no longo prazo batem o CDI. Agora, quando a gente olha para o gráfico do lado direito, é que fica claro o quanto o IMAB5 é mais eficiente, porque ele gera quase o mesmo retorno, né, que o IMAB. Né? Então, vamos olhar ali, o gráfico da direita a gente está falando de retornos anualizados. Né? Então, a média anual de retorno no IMAB5 nesse período de 2011, ou seja, os últimos 13 anos, é 10,8, contra 9,20 do CDI. Só aí você já tem uma vantagem de 1,6 ao ano por IMAB5. E se a gente olhar o que rendeu mais, que é o IMAB, ele rendeu 11%, ou seja, só 0,20% ao ano a mais que o IMAB5, porém com uma volatilidade praticamente, ou mais que o triplo da volatilidade do IMAB5. Então, isso para dizer que o porquê da nossa preferência, né, como o IMAB5, para nós é o benchmark mais importante a ser seguido dentro da renda fixa, entre os benchmarks passivos. Mas daí vem a pergunta, você não está falando de gestão ativa, por que você está falando de índices passivos? Então, qual que é a nossa ideia quando a gente pensa em estratégia de renda fixa na constância? Se a gente tem um benchmark passivo, que é o IMAB5, que já tem uma performance bastante interessante, CDI mais 1,6, 1,8 ao ano, qualquer estratégia ativa que a gente queira desenvolver lá, esse vai ser a nossa meta, a gente vai querer superar o IMAB5, não o CDI, porque a gente parte do princípio que a gestão ativa ela tem que performar melhor que qualquer benchmark de gestão passiva. Então, uma das diferenças nossas, assim, que a gente gosta de falar, é que a gente parte, a partir do momento que a gente tem uma ideia, uma estratégia de melhorar a rentabilidade, a gente vai partir sempre do IMAB5 e não do CDI. Tá? Então, esse é um ponto importante ali que eu gostaria de comentar dentro da gestão ativa. Isso vale para qualquer carteira de renda fixa. Né? Acho que a única observação que vale a pena mencionar aqui é que, obviamente, para aquele recurso mais de curto prazo, né, aquele recurso que vai ser utilizado até um ano e meio, daí, de fato, o CDI acaba sendo a melhor alternativa por não ter a volatilidade. Mas, pensando em recursos que vão ser utilizados em prazos mais longos e que são bastante em linha com o que se espera aqui dos recursos que vocês investem, o IMAB5, para nós, passa a ser a referência mais importante. Passando aqui no próximo slide, daí é que a gente entra na gestão ativa de fato, e daí como é que a gente faz isso lá, né? Como é que a gente desenvolve uma gestão ativa de renda fixa. A gente acredita muito, a Constância é uma casa, tradicionalmente, nas outras estratégias que ela adota, estratégia de renda variável, ela lança a mão de uma análise de fatores, né? E aqui na renda fixa não poderia ser diferente. Então, aqui a gente faz uma análise de fatores macro. Então, antes de eu pensar se eu vou comprar uma NTNB, se eu vou comprar um título pré-fixado ou CDI, eu tenho que pensar quais os fatores macroeconômicos que vão influenciar esses ativos, né? Então, basicamente, o que a gente olha, que a gente acredita que é mais importante? Política monetária, a gente entende que a decisão do Banco Central e o ciclo de política monetária, ele determina e muito a performance que os ativos de renda fixa vão ter. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A gente tem ciclos de alta, ciclos de queda, ciclos de estabilidade de juros.
cada um desses ciclos, o comportamento dos ativos é muito diferente. Então, a ideia principal é, vamos estudar todos os estágios do ciclo de política monetária e entender para cada estágio do ciclo qual é aquela combinação de ativos que historicamente tende a performar melhor. Então, o ciclo de política monetária ele exerce um papel relevante porque é ele que vai definir basicamente o andamento das próximas duas variáveis, inflação e juro real. O que eu quero dizer com isso? A inflação, a gente sabe que o Banco Central no Brasil diferente, por exemplo, do Banco Central dos Estados Unidos, que persegue duas metas, persegue atividade econômica e inflação. No Brasil, o Banco Central, o desafio dele, a meta dele é inflação. Então, o objetivo dele é que a inflação, ele vai fazer todo o trabalho, toda a política monetária para que a inflação fique próximo à meta, ou pelo menos no intervalo de tolerância da meta. Então, nesse sentido, toda vez que a inflação sobe, o Banco Central tem que entrar e fazer uma política de alta de juros para frear a economia. Toda vez que a inflação começa a cair e vem abaixo da meta, ele pode relaxar essa política monetária para estimular a atividade. Então, a inflação e o juro real acabam sendo variáveis que dependem muito da atuação do Banco Central na política monetária. Então, falando aqui, política monetária, inflação, juro real e uma quarta variável que também é importante para nós é a política fiscal. A política fiscal tem um papel importante, exatamente fazendo um paralelo com a palestra de crédito. O título soberano não deixa de ser um crédito também, né? Só que é um crédito do governo, e toda vez que a questão fiscal está pior, a tendência é que o mercado como um todo exige um prêmio maior dos títulos do Brasil, né? Toda vez que a questão fiscal melhora, se observa o contrário. Então, nesse sentido, por que o fiscal é importante? O fiscal é importante, muitas vezes, para a gente definir o tamanho de posição ou qual o prazo médio o tipo de título que ele vai investir. Se a gente tem uma visão mais favorável de fiscal, a tendência você tem mais confiança para investir em títulos mais longos. Se a gente tem uma visão menos favorável, a gente tem menos confiança para investir em títulos mais longos e assim por diante. Tá? Então, basicamente, a gestão ativa ela vai olhar para essas 4 variáveis e, a partir dela, a gente vai tomar as decisões em qual ativo a gente vai estar. Aqui, basicamente, é o que eu já falei, né? Então, a gente, a parte do processo, como é que esse processo está? A gente identifica o ciclo de política monetária, em que estágio que a gente está. A partir daí, a gente define qual é a melhor distribuição desses ativos de renda fixa, seja juro real, juro nominal, pré-fixado ou CDI. E depois, a partir desse momento, a gente vai sempre avaliando qualitativamente o cenário. Se a inflação pode piorar ou melhorar, as implicações disso, e também como o Banco Central está se comunicando com o mercado e como o que a gente pode esperar dos próximos passos do Banco Central. Bom, aqui, esse slide é para um pouco para exemplificar esses ciclos, né? E daí ele é um pouco, parece um pouco complicado, mas basicamente o que a gente mostra nesse slide é exatamente o que a gente estava comentando. A política monetária, se olharmos aqui, ela normalmente tem períodos de estabilidade, queda, estabilidade alta, estabilidade, queda e assim por diante. São ciclos que normalmente se renovam de acordo com 2 variáveis. Quais são elas? Essa variável azul, que o juro, a inflação, né? A inflação, nesse caso, é a inflação que o mercado espera. Em cada um desses momentos é a inflação esperada pelo mercado. E essa linha preta, que é o juro real, que nada mais é que o cupom da NTN-B. Então, é por isso que quando a gente olha e a gente diferencia o que é inflação e o que é juro real, aí a gente já tem uma análise de qual é aquele ativo que é melhor você estar posicionado. Por exemplo, se você está num movimento início de ciclo de queda, o melhor ativo para estar posicionado é o pré-fixado. Por quê? Porque ele vai capturar a queda tanto do juro real quanto da inflação esperada, da inflação implícita.
Em determinado momento, se você vê aqui mais para um final de ciclo, que é mais ou menos o que a gente está vivendo agora, normalmente o melhor ativo para estar é a NTNB. Por quê? Porque nesse momento o Banco Central já fez praticamente todo o seu trabalho, então a inflação já veio para um patamar historicamente baixo e não tem muito mais o que cair. O juro real, ele ainda tem espaço para cair, principalmente no momento que a inflação começa a subir de novo. Então, basicamente, essa análise mostra que para cada um desses estágios, a gente tem uma composição melhor de ativos para ter no portfólio. Aqui eu trago exemplos, né, de como faz diferença essa análise, né? Então, por exemplo, eu tinha comentado que ciclos de alta são ciclos básicos. Se eu voltar ao slide anterior, é importante mostrar uma coisa aqui. Se a gente pega esse período aqui que precede um ciclo de alta de juros, se a gente pegar desse momento até o final do ciclo de alta, uma coisa que dá facilmente para observar é que tanto a inflação implícita ou a inflação esperada, quanto o juro real, eles sobem. Períodos quando que isso acontece, o que acontece com as taxas dos títulos, tanto prefixados quanto indexados à inflação? Eles tendem a subir também. É por isso que em períodos como de alta de juros, a gente observa coisas como essas, né? Então, a gente pega esse exemplo aqui, de 2013 a 2015, o IMAB5, mesmo sendo um ativo que historicamente, numa janela de 13 anos, rendeu CDI mais 1,6, nesses 2 anos, ele rendeu CDI menos 3,7. O IRFM1+, que representa os títulos prefixados, nesse mesmo período, ele teve uma performance de CDI menos 17%. Então, o que acontece? Ainda que se você tivesse um portfólio de longo prazo, escolhesse a mesma alocação, vou ficar 1/3 em CDI, 1/3 em pré e 1/3 indexado à inflação, no final de 10 anos você vai ter um resultado bom, você vai ter um resultado acima do CDI. Porém, ao fazer isso e não explorar esses momentos de mercado, você vai estar desperdiçando um belo resultado em relação a você fazer uma gestão ativa. Um exemplo simples. Então, imagina uma situação que você tem uma posição em NTNB, você sabe que vai ter um ciclo de alta. Nesses 2 cenários que eu mostro, em um deles o IMAB5 vai abaixo do CDI, em outros ele tem um retorno muito parecido, só que com muito mais volatilidade. Então, quando você está falando de gestão ativa, a ideia é exatamente essa: identificando o ciclo que você está, você vai fazer movimentos nas carteiras para sair dos ativos de maior risco nesses momentos considerados piores, e vale a mesma coisa para os momentos bons, né? Aqui eu peguei ciclos de alta de juros. Então, lembra que... ciclos de queda de juros. Lembra que a média do IMAB5 é CDI mais 1,6 ao ano, né? Mas se a gente pegar nesse período aqui de 4 anos, ele rendeu CDI mais 24, ou seja, CDI mais 6% ao ano. Então, assim como nos períodos de alta de juros, nos períodos de queda, você movimentar a carteira na direção de aumentar ou diminuir a exposição nessas classes de ativos, tem um valor muito grande que dá para ser explorado numa gestão mais ativa, que é uma gestão que, obviamente, todos vocês têm condições de fazer com um bom acompanhamento, com uma boa consultoria, que nada mais é do que ir trocando essas alocações de IMAB para pré, de pré para CDI e assim por diante, ao longo do tempo, de acordo com essa visão de cenário. Aqui, só para terminar, a gente fez um estudo, uma análise, um backtest, considerando toda a composição de uma estratégia ativa. Obviamente, isso aqui é um backtest, não é uma garantia de resultado futuro, mas considerando essa questão do ciclo econômico, sair das posições nos piores momentos, entrar nos melhores momentos, versus ficar versus ficar nos benchmarks passivos. Isso é mais para mostrar o potencial que uma gestão ativa pode ter em relação
a você ficar nos benchmarks passivos e também em relação ao CDI. Tá? Então, basicamente, do ponto de vista de retorno, dá para perceber que tem bastante espaço para explorar. Do ponto de vista de risco, é interessante notar que é uma estratégia que também não é uma estratégia de assumir risco elevado. Então, a gente sempre mira, nesse tipo de estratégia, uma volatilidade parecida com a do próprio IMAB5. Então, se a gente olhar aqui nesse gráfico, essa volatilidade do IMAB5 de perto de 3% ao ano, a volatilidade da estratégia também perto de 3% ao ano. Ou seja, dá para você, fazendo essa análise de ciclo econômico, montar uma estratégia ativa com uma volatilidade bem próxima ao do IMAB5 e com um resultado bem interessante. Por fim, mostrando aqui mais algumas análises dessa estratégia. Essa é uma coisa bastante que a gente gosta de olhar bastante, que é a perda máxima. Então, pega um cenário ali de pandemia, que você vê ativos como a Bolsa caindo 40% e ativos até como o próprio pré-fixado em determinadas janelas ali, em março de 2020, caindo perto de 15%. Essa é uma estratégia que, no pior cenário, aí cairia perto de 3%, ou seja, tem um risco bastante controlado. Aqui também mostra nas janelas de risco de 6 meses, o comportamento desde 2007, passando por crise subprime, passando por pandemia, por todas essas crises que a gente viu nos últimos 15 anos. A mensagem aqui é mostrar que você consegue montar uma estratégia eficiente sem estar correndo um risco elevado, absurdo aí no mercado. Tá? Eu acho que é isso. Obrigado aí pela... Bom, eu acho que os 3 palestrantes já expuseram, né, sobre o segmento da renda fixa, e fica aí aberto para perguntas. Mas eu gostaria de fazer também, pedir, né, para os 3 palestrantes, tanto o Diogo, do Banco Brasil, o João Pedro, da MAG, o Carlos, o Cadu, aí, da Constância, que falasse alguma coisa, um comentário, né, sobre como o tema é investimento em renda fixa. Eu acho que também, né, os participantes aqui gostariam de falar aonde eu devo aplicar hoje os meus recursos, tá certo? O que é melhor, no rendimento de renda fixa? Olha, então eu vou partir já de imediato para a compra de títulos públicos, ou não, espera um pouquinho que deve ter alteração, ou ir para crédito privado, ou outro tipo de segmento, né, da renda fixa, né? Então, eu gostaria de os 3 fizessem algum comentário sobre isso. O que os economistas, né, dos bancos, dos 3 bancos aí, falam, né, sobre isso daí, né, de um futuro, né, futuro já, né, ou um futuro mais adiante. Eu acho que, fazendo um paralelo com o que eu expus aqui, e com todas as explicações, enfim, todas as explicações sobre o cenário macroeconômico, acho que usar bastante do que o Diogo trouxe há pouco, o mercado está difícil. Tá? Então, a gente tem encontrado, em diferentes casos, até mesmo internamente, conversando com os nossos economistas na MAG, que o mercado tem apresentado dificuldade, tem apresentado volatilidade, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Então, quando a gente olha para o principal mercado, que é os Estados Unidos, a gente tem um mercado que tem apresentado volatilidade, tem trago incertezas em relação ao nível de taxa de juros, e o nível de taxa de juros dos Estados Unidos dita muito o resto do mundo em relação ao nível de taxa de juros, e o Brasil não fica fora disso. Falando em relação a essa dificuldade, em relação a toda essa volatilidade que o mercado financeiro como um todo tem apresentado, acho que vale a máxima do que eu trouxe aqui para vocês,
que é importante estar diversificado em diferentes classes de ativos, em diferentes estratégias, utilizar da estratégia ativa e profissional, que vai selecionar bons ativos, saber fazer o market time ali de comprar, de vender, fazer a substituição, para além de escolher uma classe específica para apostar como sendo a melhor nos próximos 12 meses. Tá? Então, a gestão profissional, e olhando um pouco da água que eu bebo, que o Cadu também realiza aqui no dia a dia dele, é que o nosso trabalho não é sobre previsão, tentar acertar a previsão, mas sim tentar entender quais são os mecanismos e as probabilidades que vão levar o mercado para o próximo nível. Então, dentro do mercado de crédito, a gente tem sido, dentro da gestão da mão geral, mais conservador com esse mercado. Ele apresentou boa performance nos últimos 12 meses. A taxa de juros da economia brasileira continua elevada, que traz dificuldade para as companhias. Então, a gente procura buscar bons ativos a bons preços. Então, o meu recado em relação a quais são as classes, ou quais são os próximos bons investimentos que vocês poderiam fazer com esse recurso, que vai liberar agora em agosto, com os vencimentos da Bezos, com os próximos recursos que possam entrar no caixa de vocês, procurar diversificar em diferentes classes. Existem bastante potencial em relação à bolsa, em relação à renda fixa, tanto títulos privados quanto títulos públicos. Então, procurar boas gestões, procurar um bom aconselhamento em relação a esses ativos, como o próprio Diogo trouxe aqui, em relação aos consultores de investimento, para poder estar posicionado em diferentes classes e aproveitar os bons momentos das diferentes classes. Então, nos últimos 12 meses, a gente teve uma boa performance do crédito privado e não das outras classes de ativo, mas para os próximos 12 meses, outros ativos podem performar melhor e o crédito privado pode não performar tão bem, mas é importante estar diversificado e aproveitar aqui o bom momento das diferentes classes. Bom, desculpe. A gente, olhando para o cenário prospectivo para os próximos 12 meses, a gente enxerga realmente, como foi bem mencionado, um cenário ainda de volatilidade. A gente tem eleição nos Estados Unidos, que é bastante importante, tem provável início do ciclo de queda de juros por lá. E aqui no Brasil, ainda que historicamente a inflação esteja em níveis baixos, né, vale lembrar que a inflação média desde o Plano Real é ao redor de 5,5%, hoje a gente tem uma inflação de 4%. Mas o ponto é que a meta de inflação hoje no Brasil é 3%. Então, parece que, quando a gente olha um juro real perto de 7% ao ano, que chegou a bater ali no meio de julho, parece muito exagerado para o nível de Brasil, mas também a meta de inflação é bastante exigente. Então, isso faz com que o Banco Central tenha que manter esse juro alto por algum tempo, né? Porque não é tão simples um país que tem esse histórico de inflação alta trazer uma inflação para 3%. Nesse sentido, a gente acha que o Banco Central deve manter uma política de juro mais restritiva. Esses 10,5%, como o Diogo mencionou na apresentação dele pelos economistas do Banco Central, a gente está com uma visão bastante parecida. E talvez só uma queda muito mais forte do que esperado nos Estados Unidos poderia abrir espaço para uma queda no curto prazo de juros do Brasil. Então, a mensagem é: o juro vai continuar alto por um tempo razoável, 10,5% é alto, ainda mais se a gente considerar uma inflação de 4%, então a gente está falando de um juro real aí acima de 6%. As NTNBs são sempre uma alternativa de segurança, porque qualquer que seja o cenário, né? Então, aqui a gente está falando de um cenário base sujeito a vários eventos não previstos, né? Que pode gerar, eventualmente, por algum motivo, uma aceleração da inflação, alguma coisa nessa linha. Nesse sentido, a NTNB sempre é o mais seguro, porque ela te garante esse juro real no contrato, né? Então, se você comprou um NTNB a 6,5%, você vai ter 6,5% além do IPCA. No CDI, você vai depender do cenário, o pré-fixado vai depender do cenário. Então, acho que continua valendo a pena olhar com carinho para esses títulos indexados nessas taxas acima de 6%, ainda que não se espere grandes quedas desses níveis, na minha visão, no curto prazo. Pré-fixado, acho que é um momento mais difícil, ainda que as taxas estejam altas,
O mercado como um todo hoje, até por essa insegurança fiscal, a avaliação de mercado é que a questão fiscal no Brasil está se deteriorando, então, até por isso, o mercado tem previsto uma coisa que os economistas preveem, né? Os economistas principais, das principais casas, preveem juros se mantendo por um período prolongado. Se a gente for para o mercado de juros, lá se prevê alta de juros, né? Então, se você pegar vencimentos ali do ano que vem, se prevê que o Banco Central vai ser obrigado a elevar os juros no ano que vem. Então, nesse tipo de cenário, o pré-fixado se torna uma aposta um pouco mais arriscada. Ainda que tenha um prêmio, se de fato o mercado está insatisfeito e acreditando que tem esse risco de alta de juros, é um mercado que vai demorar um pouco mais para ter uma performance melhor. Então, fazendo foco na minha apresentação, que foi de gestão de renda fixativa, as preferências nesse momento seriam por indexado à inflação e CDI, o pré em segundo plano, esperando por pelo menos uma estabilização desse humor em relação ao fiscal no Brasil e uma estabilização em relação a uma tendência de aceleração que a inflação teve. De novo, ela está baixa, mas ela está em aceleração, né? Então, isso é importante também observar. A inflação que chegou a bater 3,70 em 12 meses já está acima de 4. As projeções de inflação que chegaram a ser de 3,70 hoje já estão acima de 4 também. Então, enquanto tiver esse movimento de mercado a cada semana revisando para cima o que se espera de inflação, a classe de ativo pré-fixado ela acaba sendo uma classe mais arriscada. A hora que isso se estabilizar, pode voltar a ser uma alternativa interessante. E só para terminar, em relação ao crédito, acho que é sempre importante, é uma composição sempre importante ter no portfólio, sujeito à oscilação do spread, mas que sempre também tem esse prêmio ali, além do título público. Agora, aí precisa ter critério para escolher bons papéis, bons gestores que fazem uma análise cuidadosa aí dos ativos, tá? É isso. Da parte aqui do banco, também concordando aí bastante com o que o Cadu colocou e o João também, né? A gente, se fosse colocar numa ordem de prioridade, tá? A gente enxerga com bons olhos a parte da NTNB ali, então seja através do fundo de vértice, né? Eu na Asset, ou através da aquisição de título público, você garantir a meta. Acho que é mandatório, né? O risco zero com a meta batida para vocês é o que faz sentido. Acho que esse é o número 1 em termos de alocação. O CDI com crédito, a gente acha que o spread vai continuar nesse patamar um pouco mais elevado. E aí, como o Cadu colocou, que essa inflação controlada, você tem um CDI mais 1, que é o que gira ali a carteira dos fundos de crédito com uma qualidade melhor. Faz bastante sentido. E é algo que eu acho que vale colocar que, como eu rodo o Brasil inteiro, tem muitos institutos que têm alguma barreira na política de investimentos, enfim, ou tem um percentual um pouco menor. Acho que é algo que vale vocês colocarem em pauta para o ano que vem, para ver se faz sentido ou não aumentar a alocação ali na parte de crédito, mas a gente acha que esse spread ali vai até ajudar a entregar a meta no ano que vem, dependendo do que acontecer em termos de cenário ali, se seria que demorar um pouco mais para cair. E o próprio CDI, né? Nesse cenário ali, pensando no final do ano mais, agora, né? Para esse ano o CDI vai bater meta também, né? Então a gente concorda ali que nessa hierarquia ali, né, seria vértice, crédito privado indexado ao CDI e CDI como as 3 principais alocações. O pré, a gente concorda também com o Cadu, a gente acha que nesse cenário é melhor ficar indexado à inflação, até porque conversa mais com a meta atuarial de vocês, né? Então acho que acaba fazendo mais sentido. E eu acredito que é isso aí, em termos de alocação na parte do banco. E aí eu vou passar para o Correinha aqui. Obrigado. Bom, se alguém tiver interessado em fazer perguntas, acho que tem um lá para... Vamos ver aqui. Sou o Hélio, de Santa Fé do Sul, Santa Fé Prev. Vou me dirigir ao Diogo. Ele falou que, e eu vejo assim também, claro, que o CDI vai bater meta, mas se eu tenho lá IMA B5 até hoje, vou tirar IMA B5 mais, aliás, e jogar em CDI? De forma nenhuma, né, no meu ponto de vista. Agora, eu queria que você me dissesse a respeito, porque eu vou bater meta 4 meses, e os meses passados? Eu não vou capturar um eventual retorno, uma devolução do IMA B5 mais. Não, faz sentido. Na nossa visão,
quando eu falo do vértice, né, é que para o Instituto ficar tangível, você garante a meta, mas quando eu penso no alongamento via vértice, né, 35, 32, 40, você está, de certa forma, replicando a composição, a duration ali do IMAB5+, que gira em torno de 12 anos. Então, não faz sentido eu mexer numa posição que eu já esteja posicionado, né, indexado na inflação. A gente coloca muito essa questão do CDI pelo momento político, tá? Que a gente está conversando com os institutos e a gente sabe que está bem delicada essa questão de fazer um alongamento de carteira agora, porque se der errado, olha a exposição que o gestor está lá na ponta, né? Então, a gente também tem que pensar no lado do RPPS por si só, tá? Mas pensando numa visão de longo prazo, no que faz sentido para o Instituto, eu alongar a carteira com uma taxa que, como eu coloquei ali, né, IPCA mais 6,5, 6,7 no IMAB5+, para quem tem, vamos dizer assim, né, o estômago ali para aguentar a volatilidade e dependendo da estrutura do Instituto ali, né, se tem essa maturidade, enquanto comitê, que eu sei que Santa Fé tem, né, o pessoal ali debate bastante, conversa, eu sei que vocês são maduros para aguentar, né, essa questão do IMAB5, porque estou olhando lá na frente, não estou olhando curto prazo, faz todo sentido manter essa posição e até, de certa forma, se tiver pequena, até colocar um pouco mais de percentual em IMAB e IMAB5+, tá? Acho que ele quer complementar também, não sei se pode levar o microfone a ele ali também. Complementando, Diogo, o que eu quis dizer é o seguinte, nós não vamos, quem está em CDI, quem está em DI desde o início do ano, e conseguir bater meta, porque a nossa meta é anual, é ano civil, nós temos que prestar conta lá para o Tribunal de Contas, que ainda não chegamos nesse estágio de buscar meta ao longo do tempo, a gente tem que bater meta anual. Esse ano, na posição que eu estou, provavelmente eu não vou bater meta, se eu estou tudo em IMAB5+. Mas também não vejo como solução para bater meta, para justificar para o Tribunal de Contas e eu sair de IMAB5+ hoje e entrar em DI. É isso que eu quis colocar. Se me permite uma complementação na resposta, eu acho que não faz sentido, mas também... até por essa questão fiscal, a gente está num momento de questionamento da taxa de juros, alongar nesse momento parece não ser legal, né? Então, é aquela história, o IMAB5+, é um ativo importante para você ter no momento que o mercado está muito otimista com o fiscal, porque daí você vai capturar essa queda do prêmio num duration maior e vai ter um resultado mais interessante. Quando o fiscal está sendo questionado, essa operação ela até pode dar certo, mas o risco é muito maior. Então, por isso até eu comentei na minha apresentação. Nesse sentido, o IMAB5 ele é meio um coringa, porque ele é mais curtinho. Então, para a meta anual ele funciona bem. O longo tem que tomar um pouco de cuidado, porque em momentos mais complicados, principalmente fiscal, o risco de você ter ali um problema enfim, e uma marcação contra é maior, né? Não, porque você já passou esse período todo acumulando esse prêmio e a sair nesse nível não faz sentido, mas não aumentar essa posição. Ou seja, é muito uma visão de dinheiro novo, né? O dinheiro que está do jeito que está. O dinheiro novo não é a hora de colocar nesse tipo de ativo. Quer dizer, isso é a minha visão, tá? Resumindo o que o Cadu falou, céu de brigadeiro é muito bom para o IMAB5+. Um céu nebuloso, com muita incerteza no cenário, é complicado entrar nessa posição, né? Acho que é isso. Mais perguntas? Esse questionamento que o lá de Santa Fé fez aí é a mesma coisa que todos, né, gestores, pessoal do comitê de investimento, façam também para os bancos, tá certo? Muitas vezes só fica aceitando, não discutindo o que é melhor, né? Então, é interessante esse questionamento aí, também para depois até uma explicação, né? Hoje de manhã aí, fez uma pergunta aí, né, o palestrante, sobre a meta atuarial, né? No ano passado, quem atingiu meta atuarial? Muita gente levantou o braço. E esse ano aqui, quem está atingindo meta atuarial? Ou seja, já bem menos gente, né, participantes aqui levantou a mão, certo? Então, é uma situação de mercado, de economia, né, certo? Então, eu acho que agradecer bastante, né, o Diogo aí do Banco do Brasil, o Carlos da Constância, o João Pedro da MAG, né,
pela palestra, pelos esclarecimentos, e eles estão aí nos estandes aí também para comentar, conversar e explicar, tá bom? Então, muito obrigado pela participação de vocês, certo?